Esta tarde eu quero deixar uma palavra consigo. É interessante em Josué capítulo de número 6, Josué 6, verso 26, fala a respeito de uma maldição. Josué capítulo 6, verso 26, fala a respeito de uma maldição. A palavra do Senhor diz: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito vai-lhe pôr fundamentos, e à custa do mais novo as portas. 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué está a colocar uma maldição sobre uma cidade chamada a cidade de Jericó. Ele amaldiçoa a cidade. E na sua maldição ele declara: qualquer pessoa que vier aqui e voltar a levantar esta cidade, quando começar a levantar a cidade, o primogênito, o filho primogênito, vai morrer. E quando acabar, quando colocar as portas da cidade, o filho mais novo vai morrer. É estranho, uma maldição falada por Josué. A Bíblia não diz porque é que ele fez isto. A Bíblia diz que ele reuniu o povo e fez um ato de concordância para amaldiçoar. Não sabemos porquê. Bem, nós podemos puxar pela cabeça e pensar a respeito. Eu não sei se vocês sabem aquilo que aconteceu em Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada por Israel quando entraram em Canaã. E Deus fez algo grandioso em Jericó. A Bíblia diz que Josué, como capitão, ele não era profeta. Moisés era profeta. Josué não era. Josué era um guerreiro, era um valente, era um tipo de fé, de coragem, de luta, como você que está aqui hoje, aleluia. Pelo amém, nota-se. E então, aconteceu algo grandioso em Jericó, porque a Bíblia diz que Deus deu a Josué uma instrução. Deus disse: a conquista de Jericó, e Jericó era uma cidade estratégica, uma cidade grande, forte, poderosa. A palavra Jericó no original significa perfume, ou lugar de fragrância. E Deus disse a Josué: a estratégia é uma estratégia única. Vocês vão rodear a cidade 6 dias uma vez, no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão tocar instrumentos, vocês vão gritar e os muros vão cair. Quantos aqui acreditam que os muros caíram no 7º dia? Digam eu. Mas há uma coisa que vocês não sabem. Os muros não caíram na totalidade. Você diz: não. Daquelas muralhas grossas, fortes, que rodeavam a cidade, que caíram, sobrou um pedaço de muralha que permaneceu lá de pé. Porque havia lá uma casa especial naquela cidade. Uma casa que ficava precisamente em cima da muralha. Quem morava nessa casa que ficava em cima da muralha? Uma prostituta que vivia com a família dela e atendia os clientes na casa dela. Mas quando essa mulher soube que 2 espias de Israel estavam na cidade
para tirar as fotografias para a conquista da cidade, ela disse: ai, 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 problemas vêm aí. E há um momento que os espias de Israel percebem que foram descobertos pela polícia da cidade de Jericó, fogem, querem se esconder, e o melhor lugar é na casa da prostituta. Bateram à porta, entraram, ela apresentou a tabela de preços. Eles disseram: não, 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 apenas nos queremos esconder aqui, porque somos filhos de Israel. Ela disse: uau, vocês servem àquele Deus que afogou o rei do Egito no mar? Yes. Vocês servem àquele Deus que deixou o Egito na miséria e vos entregou a riqueza do Egito? Yes. Ai, 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 estamos tramados aqui. Então ela disse: ok, eu vou esconder vocês aqui e arriscar a minha vida. Passado um pouco, bateram à porta a polícia de Jericó. Perguntaram: por ventura não entraram aqui uns homens de fora? Ela disse: passaram por aqui, mas já se foram. Estavam escondidos lá em casa. Então a polícia foi embora pensando que os homens estavam em outro lugar, e eles estavam escondidos na casa de Raabe. E então ela disse: ok, eu sei que o vosso Deus é grande e poderoso, e quando vocês voltarem aqui para tomar a cidade, vocês vão tomar a cidade. Vocês têm que me defender a mim, à minha família, vocês têm que nos salvar. Ela acreditou que o Deus dos israelitas era o Deus todo-poderoso que ia dar Jericó nas mãos de Israel. E ela lutou pela salvação da sua vida e da sua casa. Conclusão: ela fez uma aliança com aqueles espias. E a aliança era, eles disseram: quando nós voltarmos aqui, se houver um fio de escarlate na janela, é sinal de que tu estás em aliança conosco, a nossa aliança prevalece, nenhum mal te pode acontecer, nós vamos te salvar a ti e à tua casa. Mas se quando nós voltarmos aqui o fio de escarlate não estiver na janela, se alguma coisa acontecer à tua vida e à tua família, não é nossa responsabilidade. E fizeram uma aliança. Os espias foram embora. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é tão bom, grande, poderoso, fiel, maravilhoso, que quando as muralhas ruíram, o pedaço de muralha onde estava edificada a casa da Raabe ficou de pé. Porque se a casa tivesse caído, ela teria morrido com a família, mas a casa ficou lá, debaixo de um pedaço de muralha que não caiu, que não ruiu. Sabe porquê? Porque Deus honra alianças. Porque Deus honra fé de pessoas que decidem passar para o lado dele, do lado de Deus. Então, talvez por isso Josué amaldiçoou a cidade, para que ninguém tivesse a coragem de voltar a levantar aquelas muralhas, para que com o passar dos anos qualquer pessoa que passasse por aquelas ruínas pudesse contemplar a grandeza de Deus e ver como, através da adoração e do poder do louvor do seu povo, Deus fez com que as muralhas de uma cidade forte e poderosa caíssem. E estava ali um pedaço de muralha levantada para que todos pudessem ver que quem faz uma aliança com o Deus de Israel não fica a perder, porque Ele é um Deus fiel que salvou aquela casa, aquela família. E talvez por isso Josué lançou a maldição, para que ninguém tivesse a coragem de voltar a levantar aquelas ruínas, aquelas muralhas, porque elas eram um testemunho da grandeza de Deus. Você sabe que na sua vida você vai ser testemunha da grandeza de Deus? Ok, com essa cara, você vai ser testemunha da grandeza de Deus na sua vida, porque as suas muralhas, em nome do Senhor Jesus, cairão diante dos seus olhos. Ok, pronto, fica só para mim então.
as minhas muralhas cairão diante dos meus olhos, em nome de Jesus. Agora ouça, eu quero ir para algo interessante. Abra comigo rápido, em 1 de Reis, capítulo 16, verso 34. Primeiro livro dos Reis, 16, 34. É interessante isto. Primeiro livro dos Reis, 16, 34. Eu quero abordar aqui um assunto com os irmãos interessante. E 1 de Reis 16, 34 diz assim: em seus dias, se não encontrou, olha lá em cima, em seus dias, Hiel, é um nome, o Betelita, edificou a Jericó. Temos aqui um camarada que foi edificar Jericó, chamava-se Hiel. Ao fim de muitos anos, aparece um tipo que decidiu edificar a cidade de Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segub, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Atenção, a profecia ou a maldição cumpriu-se. Há um homem chamado Hiel, que ao fim de muito tempo foi a Jericó para reedificar a cidade, para levantar os seus fundamentos, para levantar as muralhas. Irmãos, este homem Hiel, quando começou a restaurar a cidade de Jericó, o seu filho primogênito morreu. E quando acabou a construção, estão-me a entender os irmãos? E quando acabou a construção, ia colocar as portas da cidade, o filho mais novo morreu. Por que razão o filho mais novo e o mais velho morreram no princípio e no final da reconstrução da cidade de Jericó? Quer saber porquê? Porque um homem havia colocado uma palavra de maldição sobre a cidade. Os irmãos estão cá? Ainda não. Uma palavra de maldição sobre a cidade. Por incrível que pareça, a maldição cumpriu-se. A palavra da maldição aconteceu. Aquilo que Josué decretou naquele dia veio a tornar-se real muitos anos depois na vida deste Hiel. Você diz, porquê, pastor? Porquê? Por que razão? Uma palavra de maldição se cumpriu. Ai! Porque nós temos que entender, meus irmãos, que dentro da nossa boca existe poder. Então repita assim com o pastor: há poder dentro da minha boca. A razão pela qual a maldição se cumpriu é que as palavras têm poder. Há poder nas palavras das pessoas. Porquê? Porquê? Porque você tem que entender qual é a sua origem, de onde você veio. Eu sei que alguns dizem que vieram dos macacos. Logo, aqueles que vieram dos macacos têm que saber que as palavras que falam não têm poder, porque as palavras, ou melhor dizendo, os grunhidos dos macacos não têm poder. Mas aqueles que hoje aqui dizem assim: pastor, eu vim de Deus, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus, pastor. A minha origem não é um chimpanzé, um orangotango, um gorila. A minha origem é Deus. Então eu vou lhe dizer, se a sua origem é Deus, você tem poder na sua boca, porque a Bíblia diz que nós fomos criados na imagem e na semelhança do próprio Deus. E Deus tem poder na sua boca. Deus tem poder na sua boca. Eu repito, Deus tem poder na sua boca.
A palavra de bênção e de maldição na boca de Deus funciona porque ela tem poder. Eu repito, a palavra de bênção e de maldição na boca de Deus tem poder. Funciona porque as palavras de Deus têm poder. Da mesma forma, nós, criados à imagem e à semelhança de Deus, temos poder na nossa boca, porque nós viemos de Deus, somos a sua imagem e a sua semelhança. Um cão, quando ladra, o ladrar do cão não tem poder, o miar de um gato não tem poder, mas o falar de um homem tem poder, porque as palavras têm poder na boca dos homens, porque os homens vieram de Deus e Deus tem poder na sua boca. Então repita comigo: há poder nas minhas palavras. Eu disse, quando Deus abençoa, isso acontece. Quando Deus amaldiçoa, isso acontece. Você diz, pastor, Deus abençoa e Deus amaldiçoa, exatamente uma coisa e outra. Você vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Deus o abençoou e disse, cresce e multiplica-te. O homem promoveu um ato de rebelião e o homem disse, não, nós vamos nos multiplicar, mas não vamos encher a terra, como Deus quer que a terra se encha. Eles não queriam espalhar-se na terra, então construíram uma cidade. Repita lá comigo, cidade. Deus ama cidades, Deus gosta das cidades, Deus é um Deus de cidades. Deus prometeu cidades aos seus servos fiéis. Aleluia! Deus tem uma cidade, está na Bíblia. É interessante que a Bíblia começa em Gênesis com um jardim e acaba em Apocalipse com uma cidade. Deus ama cidades. Mas aquela gente construiu uma cidade para viver em rebelião. Não nos vamos espalhar na terra, vamos viver concentrados numa cidade. Mas a bênção do Senhor dizia, cresce, multiplica e enche a terra toda. Como Deus falou, decretou a bênção, ela tinha que acontecer e aconteceu. Deus confundiu as línguas daquela gente na construção da cidade e da torre, e o resultado é que se espalharam por toda a terra, e passados quase 6.000 anos, há seres humanos em todos os lugares da terra, porque aquilo que Deus falou para abençoar a terra, concretizou-se. Mas quando Ele amaldiçoa, também se concretiza. E você diz, Deus amaldiçoa? Às vezes, palavras de juízo, de condenação. Quer um exemplo? Vou-lhe dar um exemplo trágico. Tem a ver com esta história de Jericó também. Quantos irmãos aqui sabiam que Jericó devia ter sido conquistada 40 anos antes desta data? Não me ouviram? 40 anos antes. E por que razão não foi? É simples. Um dia Moisés enviou 12 espias até a terra de Canaã para fazer a preparação para a invasão. 12. Foram cheios de expectativa, acreditavam na promessa do Senhor, aquela terra é nossa, Deus nos dará. Entraram na terra, 40 dias, andaram ali, observaram a terra, encontraram gigantes, encontraram cidades grandes, fortes, e quando retornaram daqueles 12, 10 haviam deixado morrer a sua fé, a sua expectativa, a sua motivação. Repita assim com o pastor, a minha fé, a minha expectativa, a minha motivação, continua firme, porque Deus é fiel. Rapaziada, aqueles 10 voltaram, tornaram-se incrédulos, falaram mal da terra, disseram, aquela terra é uma terra que, se nós lá formos, vamos morrer, porque há lá gigantes, homens poderosos, eles são maiores do que nós. Os olhos ficaram afetados, diz que eles olhavam para eles próprios e se viam como gafanhotos,
Você não é um gafanhoto, você é grande em nome do Senhor Jesus, você é uma bênção em nome do Senhor Jesus, você tudo pode porque Ele te fortalece. E então, quando voltaram, a Bíblia diz que houve um momento de grande tensão, porque aqueles 10 começaram a gritar e a dizer: nós não podemos entrar ali, porque nós não temos como vencer aquela gente. Sobraram 2, eu e tu, aleluia, tu e eu e tu, tu e eu. Não, eu e ele e eu e tu e eu. Josué e Caleb. E Josué e Caleb, eles diziam aos outros: não, nós temos que acreditar, porque se Deus prometeu, vai cumprir. Os outros 10 diziam: não é uma questão de acreditar, é uma questão de realidade. Temos que ver a realidade, eles são mais que nós não podemos. Eu quero dizer aos irmãos aqui, a fé choca com a realidade. E você não está aqui para viver por realidade, você está aqui para viver pela fé, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Então, ainda que a realidade ela não combine com o meu sonho, com aquilo que Deus disse, eu vivo pela fé e não por aquilo que eu estou a ver com os meus olhos. E você? Foi uma briga feia. Os 10 quiseram matar os 2. Todo o povo de Israel se contaminou. Eu quero fazer um aviso aos irmãos: tome cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade contamina, contagia. Quando você se associa a pessoas incrédulas, descrentes, não é pessoas que não acreditam em Jesus, é gente crente que usa a Bíblia, lê a Bíblia e não acredita na Bíblia. É gente incrédula. Isso contagia, isso contamina. Ok? Toda a nação ficou contagiada, contaminada. Todos choravam, diziam: tanto trabalho para quê? Sofremos tanto para quê? Chegámos aqui, vamos morrer naquela terra. Nomearam um capitão, disseram: vamos voltar para o Egito e vamos ser escravos outra vez. É melhor ser escravo do que morrer ali. Josué e Caleb, eu e tu, tu e eu, diziam: não, vamos conseguir, Deus é por nós. Se o nosso Deus enfiou o homem mais poderoso do mundo debaixo das águas do Mar Vermelho, Ele é poderoso para nos dar vitória sobre os gigantes, sobre todas as adversidades. E eles diziam: não. Foi uma luta feia. Oh, meus irmãos, aleluia, receba em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma grande vitória para mim. Deus tem uma grande vitória para si. Deus tem uma grande vitória para nós. Não olhe às circunstâncias, nem à realidade física. Olhe para as promessas de Deus. Oh, meus amados, Deus chateou-se com aquela brincadeira. O Espírito de Deus desceu ali e Deus defendeu Josué e defendeu Caleb. E então Deus se irritou tanto que Deus amaldiçoou, soltou uma palavra. Deus disse: nenhum de vocês que falou mal da minha terra e que duvidou da minha palavra vai entrar nela. E Deus soltou uma segunda maldição. Deus disse: todos aqueles que têm mais de 20 anos vão todos morrer. Nos próximos... E Deus pergunta: quantos dias é que estiveram lá à espera da terra? 40. Disse o Senhor. Uma terceira maldição: 1 ano por cada dia. Estiveram lá 40 dias, vão andar neste deserto 40 anos. E todos os que têm mais de 20 anos vão todos morrer nos próximos 40. Meus irmãos, você acredita que se cumpriu a maldição, a palavra de juízo? Por 40 anos Israel desmontava o acampamento, caminhava uns quilómetros, voltava a montar o acampamento. Ao fim de um tempo desmontava o acampamento e andava mais uns quilómetros e viveu nisto durante 40 anos.
40 anos, a terra do outro lado. Meus irmãos, leite e mel do outro lado. E eles andavam a comer maná. E se você acha que maná é uma coisa boa, você está um pouquinho enganado. Bom é você entrar na padaria e dizer croissant misto, prensado. Isso é que é coisa de Deus. Agora, maná, alguém sabe o que é que significa maná? No hebraico, maná significa isto é o quê? Porque o maná era uma semente que caía durante a noite. E no primeiro dia que eles viram aquela geringonça, eles olharam e disseram: isto é o quê? Em hebraico, isto é o quê? Diz-se maná. Diziam uns para os outros: maná, 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 maná. Ou seja, isto é o quê? Lá vem Moisés: isto é uma semente que vocês vão apanhar, vão moer, vão cozer e vão fazer pão para não morrerem à fome. Não diga que é uma coisa muito boa. Vocês pensavam que maná era papos secos que caíam do céu, já com manteiga, fiambre, queijo. Não, era uma semente. Tinham que apanhar, tinham que cozer, tinham que fazer o pão. Meus irmãos, 40 anos a viver assim, a depenar as codornizes, a ter que bater com a vara na rocha para ter água. Você acha que lá no deserto havia Coca-Cola? Sumo de uva, água, e já vais com sorte. E do outro lado havia uma terra que manava leite e mel. Ninguém conseguia lá entrar, porque Deus os impediu com o poder da sua palavra. E durante 40 anos, todos os que tinham mais de 20, no dia em que o Senhor libertou a palavra de juízo, naqueles 40 anos, morreram todos. A multidão que entrou em Canaã era uma multidão de pessoas que tinham menos de 20, quando Deus apareceu e soltou o juízo, exceptuando 2 pessoas, eu e tu, tu e eu. Por incrível que pareça, durante 40 anos, uma geração morreu. Oh meu Deus, uma geração morreu. Morreram todos os que tinham mais de 20 anos. Sobraram 2. 2 não morreram. 2 não morreram. 2 não morreram. Por incrível que pareça, acreditar no Senhor, acreditar nas promessas, acreditar na palavra, acreditar naquilo que Deus diz, multiplica os anos de vida, multiplica a nossa força, renova a nossa saúde, nos mantém de pé para ver o cumprimento das promessas de Deus. Não importa os anos que você tem, se o Senhor lhe fez uma promessa, se você acreditar e acreditar e acreditar e acreditar, passam 40 anos, todos morrem, mas você não morre, você fica vivo para ver a glória de Deus cumprir aquilo que o Senhor prometeu a você. Aleluia! É ao fim de 40 anos, alguém grite comigo e diga: eu creio. Pegue na sua Bíblia e diga: eu creio. Grita assim comigo: céus e terra vão passar, mas a palavra, as promessas do meu Deus não passarão. Aleluia! Ei! Ei! Ouça! Aleluia! Ouça! Numa geração de putos, estavam lá 2 cotas, tu e eu e tu. Aleluia! Uma geração de chavalos, de miúdos, uma geração jovem com 2 velhos.
tu e eu e tu. Aleluia. 2. Quem? Josué e Caleb. Por quê? Porque decidiram crer, acreditar naquilo que Deus lhes prometeu. Aleluia. Eu e tu, tu e eu. E vou lhe dizer mais: Josué entrou com os putos e conquistou a terra. E Caleb um dia tinha 85 anos e veio visitar o seu amigo Josué. E veio dizer a Josué: há uma montanha aqui que me foi prometida, que nunca me foi entregue. E disse Josué para Caleb: não vale a pena tomar posse agora, tens 85 anos, estás velho e cansado. E disse Caleb: não, estás enganado. Com 85 anos eu continuo com a mesma força para entrar e para sair de quando eu tinha 40 anos. Aleluia. Eu acho que quem tem 85 anos são vocês aqui. A mesma força, o mesmo vigor. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz, está escrito, que em Caleb havia outro espírito. Alguém repita: outro espírito. Diga: outro espírito. Você pergunta: o que é outro espírito? Outro espírito significa, havia em Caleb um espírito de fé. Ele acreditava naquilo que Deus dizia. Ele não olhava para o tamanho dos adversários, ele olhava para o tamanho do seu Deus. Tenho uma grande notícia para si: o seu Deus é maior que os seus adversários. O seu Deus é maior que os seus problemas. O seu Deus é maior que as suas dificuldades. O seu Deus é maior que as suas lutas. O seu Deus é maior que os seus problemas. E hoje nesta casa, se Josué tinha poder para amaldiçoar, eu também tenho poder para amaldiçoar. E em nome do Senhor, eu amaldiçoo o gigante que atormenta a tua vida. Eu amaldiçoo o teu problema. Eu amaldiçoo a tua luta. E eu declaro em nome do Senhor que a vitória é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, em nome de Jesus. Aleluia. Há poder na nossa boca, porque nós viemos de Deus, imagem e semelhança. Deus tem poder na sua boca. Deus diz: haja luz e houve luz. Deus disse a Abraão: Sara vai ter um filho, e assim aconteceu. Há poder na boca de Deus, mas há poder também dentro da nossa boca. Alguém grite e diga: a minha boca tem power. Amém. E sabe, a Bíblia diz isto várias vezes. Eu não queria gastar muito tempo a desfolhar a Bíblia, mas, por exemplo, não abra, veja na tela. Provérbios 12, 14 diz, 12, 14 de Provérbios: cada um se fartará do fruto da sua boca. Nós vamos nos fartar do fruto da nossa boca. Provérbios 13, verso 2: do fruto da boca cada um comerá o bem. Provérbios 18, 20 e 21: do fruto da boca cada um se fartará, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. E depois tem aqui uma chave: a morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem poder, e o poder de uma língua chama-se palavras. Então a minha questão agora, o meu momento de reflexão com os irmãos é este: se a nossa boca tem poder, se a nossa língua tem poder, se as nossas palavras têm poder, como é que nós estamos a usar as nossas palavras? Em que direção? Em que sentido? Em que propósito nós estamos a usar as palavras da nossa boca? Se a minha boca tem poder de morte e de vida, como é que eu estou a usar esse poder? Como é que você está a usar esse poder?
Você sabe que Tiago escreveu à igreja, não aos ímpios. E quando ele escreveu à igreja, ele fez uma recomendação muito importante que eu gostava de deixar com os irmãos aqui. Tiago capítulo 3, 3:8. Tiago 3:8. A recomendação dele começa assim: a língua nenhum homem consegue domar. Nenhum homem sem Deus, um homem com Deus consegue. Um homem cheio do Espírito consegue. Mas o ser humano normal, vazio de Deus, não consegue domar a língua. A língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. De quem é que Deus está a falar? Não olhe para o lado. De pessoas. Não, está a falar da língua de toda a gente. Quando o Espírito Santo não governa a nossa vida, a nossa língua é um perigo. Diz que ela está carregada de veneno. Quer dizer que a língua pode matar pessoas. Não está ninguém na casa. Mas a sua língua anda a ser santificada em nome de Jesus. Glória a Deus. Parece que não. A sua língua está debaixo do mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Vou-lhe contar um segredo. Nunca lhe contei. Quando o Espírito Santo foi derramado, qual foi o primeiro dom que se manifestou naquela gente? Falar em línguas estranhas. E porquê falar em línguas estranhas? Porque Tiago diz que o órgão mais difícil de controlar é a língua. É interessante que quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, línguas do Espírito. É interessante, não é? Porque a Bíblia diz que quando se controla a língua, controla-se o corpo. Uma pessoa só consegue controlar todo o seu corpo se controlar a sua língua. E o Espírito Santo foi derramado e ativa-se o dom de falar em línguas como um sinal de que Deus quer assumir o controle da vida deles e da nossa também. Isso começa pela língua. É por isso que aqui nós damos bem-vindo ao Espírito Santo e falamos em línguas estranhas. Alguém na casa? Falar em línguas estranhas é para hoje, é para agora, é para qualquer momento. E quero dizer aos irmãos, nós aqui não temos problemas de falar em línguas estranhas, mesmo quando existem pessoas na casa que não conhecem Jesus. Não me ouviram? Olha, eu vou lhe dizer aqui uma coisa que eu acho que eu devo dizer, eu vou dizer. Há momentos que você fica tão decepcionado com os evangélicos que começa até a amar alguns católicos. Eu ouço evangélicos dizer assim: nós na igreja nós não falamos línguas estranhas, porque se vierem pessoas pela primeira vez, elas não percebem, ficam chocadas de estarmos a falar línguas estranhas. Então só falamos português, porque alguém que vem assim de novo, fica chocado ao nos ouvir falar línguas estranhas. É estranho. Existe um grupo de católicos forte, chamados de carismáticos, que falam línguas estranhas. Recebem o Espírito Santo e falam línguas estranhas. E se houver lá pessoas pela primeira vez, nas reuniões deles, eles falam línguas estranhas. E quando as pessoas perguntam: o que é isso que vocês estão a dizer? É o dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo. Então, mas como é que é? Eles dão bem-vindo ao Espírito Santo e não se envergonham, não têm receio de falar em línguas à frente de qualquer pessoa. E nós temos. Não, porque alguém pode ficar chocado me ouvir falar em línguas estranhas. Será que fica chocado? Ou será que quando você começar a falar em línguas estranhas, a pessoa que está ao seu lado começa-se a arrepiar e começa a dizer: não sei o que é que me está a acontecer, mas você começou a falar essas coisas e parece que Deus está aqui a visitar-me, já me sinto até melhor. O que é que você tem? O que é que se passa consigo? Pessoal, falar em línguas é do Espírito Santo. Fale, igreja, fale, em qualquer lugar, em qualquer hora, em o nome de Jesus.
Agora a Bíblia diz, verso 9, com ela, com quem? Com quem? Não ouvi, com a língua, bendizemos ao Senhor. Levante lá assim as mãos e diga, com a língua, bendigo o Senhor. Também com ela, com quem? Com a língua. Faça assim comigo. Amaldiçoamos os homens. Que coisa estranha. Tiago disse, com a língua, bendizemos a Deus. Com a língua, amaldiçoamos os homens. Com a mesma língua, louvamos a Deus. Com a mesma língua, amaldiçoamos pessoas. E você sabe que na Bíblia amaldiçoar tem muitos sentidos. Há gente que acha que amaldiçoar é chegar ao pé de alguém e rogar pragas e dizer vai morrer, vai ficar doente, vai perder tudo. Isso é amaldiçoar, mas há muitas formas de amaldiçoar. Eu repito, há muitas formas de amaldiçoar. Porque a Bíblia revela diferentes maneiras de amaldiçoar. Quando Tiago escreveu isto, ele não escreveu isto para os ímpios, ele escreveu para nós. Se eu chegar ao pé de ti com palavras que te roubam a paz, eu estou a amaldiçoar-te, irmão. Se eu chegar ao pé de ti com palavras que te vão tirar a esperança, a expectativa, o sonho, o sono, eu estou a amaldiçoar-te. Se eu chegar ao pé de ti com palavras que te perturbam a alma, eu estou a amaldiçoar-te. Se eu chegar ao pé de ti com palavras que lançam a semente da dúvida na tua mente, a confusão na tua cabeça, eu estou a amaldiçoar-te. É um tipo de maldição. E é isso que Tiago está a falar aqui. Ele está a falar para crentes, ele está a falar para a igreja. Ele está a dizer com a mesma boca com que nós louvamos a Deus, amaldiçoamos os homens. Alguém vai me dizer, pastor, eu nunca amaldiçoei ninguém. Tenha certeza que você nunca... Oi, anda cá. Que nunca amaldiçoou ninguém? Tenha certeza? Tenha certeza? Tenha certeza? Quando nós chegamos ao pé de alguém e começamos a semear dúvidas, começamos a plantar no coração dos outros revolta, mal-estar, perturbamos com as nossas palavras, o que é que nós estamos a fazer? Não é a abençoar. Não é a abençoar. Esta semana eu ensinei aos irmãos algo muito importante que eu queria plantar aqui hoje. Quantos irmãos aqui sabem o que é um suicídio? Digam eu. Eu vou dizer a você, o suicídio não é a pior coisa que alguém pode fazer na sua vida. Que coisa estranha, pastor, não é? Não. Existe alguma coisa pior do que suicídio? Disse Jesus. Jesus disse até que há pessoas que o melhor que elas teriam feito era terem-se matado. Você diz, como, pastor? Até que você descobriu isso. Eu vou-lhe contar, olhe para mim, 2 minutos, rápido. Tem a ver com amaldiçoar os homens. Jesus disse, é impossível que não venham escândalos. A palavra escândalo no original é a palavra tropeço. Ele está dizendo, é impossível que pessoas não façam outros cair. A seguir ele disse, mas ai daqueles. E a palavra ai na Bíblia é uma palavra de juízo. Apocalipse fala de 3 ais. Se um ai já é um ai, imagine 3 ais. E Jesus disse, ai daqueles por quem vêm os tropeços. Então Jesus disse, era melhor para uma pessoa assim suicidar-se. Jesus disse, era melhor que uma pessoa assim colocasse ao seu pescoço uma mó da táfuna. Ai meu Deus, está alguém na casa? Ou não? Fala, ande comigo, divirta-se, isto é divertido. Jesus disse, era melhor arranjar uma corda, uma mó de moinho, aquelas que têm um buraco no meio,
ata a corda à mó e ao pescoço e joga-se ao mar. O que é que acontece a alguém que faz isto? Matou-se. Os irmãos não estão convencidos. Se alguém quer experimentar, a água não nos falta aqui à volta. E ele diz, era melhor fazer isso do que fazer com que um dos pequeninos que creem em mim se perca. Jesus disse, é melhor alguém se matar do que matar a fé dos outros. Uau! É melhor alguém acabar com a sua vida do que acabar com a fé dos outros, disse Jesus. Vou-lhe contar um detalhe interessante. As pessoas quando chegam à igreja e começam a receber Jesus e a participar da palavra, das reuniões, todas, quase todas dizem, uau, encontrei o céu. E olhamos à nossa volta e dizemos, estou no céu e estas pessoas são os anjos. Elas devem ter as asas escondidas. Certo? Certo? Alô? Alô? Nós apostamos tudo no irmão que está ao nosso lado, em como ele é 1000% o melhor do mundo. Até ao dia da grande desilusão. E qual é a grande desilusão? É quando nós descobrimos que os irmãos não são anjos, ninguém é anjo, que afinal o céu não é bem o céu, é que os irmãos não são anjos, são seres humanos imperfeitos, com falhas. E há gente que quando descobre isso, ainda é tão pequenino na fé que não aguenta o poder da revelação. A revelação mata a pessoa. Fiz-me entender? Eu sei de gente que perdeu a fé porque um anjo lhe pediu dinheiro emprestado. Irmão, você empresta-me uns trocos, é uma semana. Ok. E o outro, coitado, na sua fé sincera, porque estava no céu, todos são anjos, empresta até mais do que a pessoa pediu. Depois começa a estranhar que a semana é tão longa, já vai em 5 anos a semana. Alguém na casa? Isto é uma realidade da vida. E há gente que quando descobre que afinal a igreja não é o céu, e que os irmãos não são anjos, e que todos estão imperfeitos, o choque com a realidade, às vezes faz pessoas pequeninas perderem a fé, e morrem. Fiz-me entender? Quando descobrem que A, B, C ou D têm uns problemas na vida, umas coisas medonhas, feias, que até o diabo sente vergonha. Há pequeninos que a fé não aguenta. Nós temos uma responsabilidade para com a vida dos irmãos e das irmãs. Ninguém aqui é perfeito, mas a nossa vida, ela precisa de ser de tal maneira que os pequeninos não morram escandalizados. Fiz-me entender? Jesus disse isso, ele disse cuidado. É melhor que alguém. É claro, Jesus não estava a dizer para a pessoa se matar literalmente, irmãos. É uma força de expressão. Jesus falou assim para chocar, para mostrar às pessoas que o que ele estava a dizer era muito importante. Ele disse, cuidado. Antes de você matar alguém na fé, mate-se você primeiro. E honestamente eu acho, a gente tem que se matar todos em nome de Jesus. Não é matar no corpo, mas é matar naquelas coisas da nossa vida que não servem para nada, só servem para atrapalhar. Concorda comigo? Ok, eu finjo que você concorda comigo. Então, olha o que é que diz o verso de número 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 12. Irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Uma fonte de água salgada pode dar água doce? Tiago diz, ei pessoal,
Uma figueira só dá figos. Você nunca vai ver uma figueira que dá figos à segunda, à quarta e à sexta. Nos outros dias dá azeitonas. Não há. Uma oliveira só dá azeitonas. Uma fonte só dá água doce ou amarga. Ponto final. E aquilo que Tiago está a dizer é: nós precisamos de definir a nossa língua. A nossa boca não pode ser abençoadora do Senhor e amaldiçoadora dos homens. A nossa boca não pode ser uma boca que louva ao Senhor e amaldiçoa aqueles que estão à volta. A nossa boca tem que ser definida. Se você é uma figueira, dê figos todos os dias. Se você é uma oliveira, dê azeitonas todos os dias. Se você é uma fonte, dê água doce todos os dias. Não use a sua boca para perturbar, para confundir, para destruir, para deixar o seu irmão ou a sua irmã confuso das ideias. Use a sua boca para abençoar. Use a boca para 3 coisas. Primeira, louvar ao Senhor. Segunda, profetizar as promessas de Deus. Terceira, use a sua boca para condenar as obras de Satanás em nome de Jesus. Diga amém comigo. Aleluia. Bem, eu quero terminar agora e quero dizer a você o seguinte: olhe, voltando a Jericó, diga lá comigo Jericó. Jericó foi uma cidade que foi destruída, uma cidade que foi amaldiçoada, uma cidade que foi reconstruída debaixo de maldição. Mas ouça, esta é para si. Quando Jesus entra na cidade, quando entra na história de uma cidade, da vida de alguém, sempre é possível ver e experimentar a sua glória. Eu digo a você que está aqui hoje, talvez você diz-me assim: pastor, olha, eu tenho sido um Jericó porque problemas, dificuldades, maldições, enfim, coisas ruins me aconteceram, a minha vida está marcada, o meu destino está marcado com sofrimento, com necessidade, com muita angústia, muita agonia, porque a minha vida foi uma vida muito sofrida. Não. Quando Jesus entra na história, Ele faz novas todas as coisas. Quando Jesus entra na história, Ele faz com que a maldição ainda possa se transformar em alguma bênção. E eu queria que você hoje deixasse de olhar para o seu passado e começasse a olhar para o seu futuro, porque a Bíblia diz que o seu futuro será glorioso. Diga lá comigo Jericó. Diga lá Jericó. Jericó, outra vez. Outra vez. Outra vez. Ouça bem. Jericó. Jericó, uma cidade que foi destruída, amaldiçoada, reconstruída debaixo de maldição, mas passados muitos anos, séculos, Jesus, o Filho de Deus, foi a Jericó. E quando Jesus, o Filho de Deus, foi a Jericó, você não imagina aquilo que aconteceu em Jericó. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe que pelo menos 2 grandes milagres Jesus fez em Jericó. Primeiro grande milagre que Ele fez em Jericó. Havia lá um rapaz que era filho de um comerciante chamado Timeu. Timeu era um comerciante, um homem de negócios que perdeu tudo quando os romanos foram a Jericó. Roubaram tudo ao homem. Perder tudo lhe gerou uma revolta contra Roma. Timeu se tornou um rebelde. Timeu se tornou tipo um líder de um bando revoltoso. Muitas vezes Timeu, ele promoveu ataques contra os soldados romanos. Incitava as pessoas a lutar contra o domínio de Roma. Mas um dia os romanos o apanharam e o mataram. E quando souberam que Timeu tinha um filho, tinha um Bar, porque Bar significa filho, por isso ele era chamado Bartimeu, filho de Timeu, Bar, filho, Timeu, o nome do pai, Bartimeu. A história diz que foram buscar o filho desse homem, não sabemos o nome, e arrancaram os olhos do homem.
Porque os romanos eram brutos e tinham esta mentalidade: se o pai fez o que fez e nos deu o trabalho que deu, é provável que o filho faça a mesma coisa ou faça pior. Então, para que o filho não nos dê problemas, arrancamos os olhos. E este Bartimeu não era apenas um homem cego, era um homem sem olhos. Mas um dia lá em Jericó, ele soube que Jesus ia passando próximo da cidade. E é interessante a expressão que ele usa a expressão de um revoltado. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Davi foi o grande rei de Israel. E ele está dizendo: Jesus, tu é que és o herdeiro legítimo do trono de Israel. Tu és o Messias, socorre-me. Dos romanos não espero nada, de ti espero salvação. Jesus o chamou. Jesus perguntou: queres o quê? Ele disse: quero ver. E na cidade de Jericó, atenção, na cidade de Jericó, que outrora foi destruída, amaldiçoada e reconstruída debaixo de maldição, um homem que não tinha olhos começou a ver outra vez. Sabe, esta tarde você tem que acreditar no seu coração, aleluia, que não importa qual foi o passado do Jericó da sua vida, Jesus, quando entra na história, está presente para abrir os olhos, dar discernimento, dar visão, para que você possa ver que aquilo que está por vir à sua vida é melhor e é maior do que aquilo que alguma vez você já experimentou, porque com Jesus, a Bíblia diz, é de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória. A seguir, aleluia, a seguir, ainda em Jericó, diz que Jesus entrou então dentro da cidade. Estava lá um homem chamado Zaqueu. A palavra Zaqueu no original significa o justo. Zaqueu significa no original irrepreensível. Parece uma piada. Um ladrão chamado justo. Um ladrão chamado irrepreensível. Um ladrão chamado íntegro. Mas era o nome dele. E este ladrão chamado Zaqueu era odiado pela cidade e havia perturbado a cidade toda. Jericó era uma cidade perturbada por um ladrão. Havia choro, havia lágrimas, havia revolta, havia necessidade, havia pobreza, havia escassez dentro da cidade por causa de um ladrão. Zaqueu cobrava impostos. Todos os anos lhe entregavam o valor que ele tinha que entregar a Roma. Imagine que ele tinha que entregar a Roma 1000. Ele levantava 1500. 1000 para Roma, 500 para ele. E quem abrisse a boca, comia pela medida grossa. Porque ele levava soldados romanos para bater nos seus concidadãos. Jericó, uma cidade problemática. Jericó, uma cidade com muitos dramas, concorda comigo? Faz lembrar a vida de certas pessoas, mas Jesus estava a entrar dentro da cidade. Às portas da cidade, Jesus deu vista a um cego e agora está dentro da cidade. E quando Jesus está dentro de alguma coisa, essa coisa nunca mais fica igual. Não, você não me ouviu. Se Jesus está na sua vida, é para a sua vida mudar para melhor. Não é para continuar igual. Tem essa fé? E dentro daquela cidade, Jesus descobre Zaqueu em cima da figueira. Ordena que ele desce, diz: vou entrar na tua casa, vou lá ficar contigo. E naquela noite em que Jesus foi criticado por um montão de gente, nunca se esqueça disto: quando você decide fazer alguma coisa boa e da vontade do Pai, há sempre pessoas que não acham piada e vão criticá-lo.
Mas eu vou lhe dizer, Deus é tão seu amigo que Deus vai lhe alargar as costas. Enquanto o criticam, Deus alarga-lhe as costas. Enquanto o criticam, Deus alarga-lhe as costas. E vou dizer aos irmãos, e não se preocupe que você sobrevive. Alguém vai me dizer assim, pastor, como é que o pastor sabe que se consegue sobreviver às críticas? Como? Olhe para mim. Há 22 anos me criticam, eu estou cá vivo. Alguém me entende? Essa é a questão. Agora, o nosso olhar tem que ficar colocado nas coisas certas, naquilo que Deus tem para si, para a sua vida, para a sua casa, nas promessas dEle, naquilo que Ele diz. Amém, igreja? Então olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. E Jesus estava lá na casa de Zaqueu, não preocupado com aquilo que se passava lá fora. Ele tinha um propósito. Havia ali um homem que havia causado transtorno a toda a cidade, mas agora vai abençoar toda a cidade. E meus irmãos e irmãs, naquele dia, a cidade de Jericó, outrora destruída, outrora amaldiçoada, reconstruída debaixo de maldição, naquele dia viu a glória de Deus, porque um cego voltou a ver, e porque o ladrão da cidade abençoou toda a cidade. Jesus fez com que a cidade voltasse a receber justiça, paz, reconciliação, harmonia, porque Zaqueu se arrependeu da sua vida e foi de porta em porta para dizer àquela gente: eu venho devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais. Oh, meus irmãos e irmãs, e aquela cidade voltou a ser, não sei se alguma vez foi, mas pelo menos naquela altura, aquela cidade tornou-se uma cidade em paz, em harmonia, porque Jesus entrou dentro dela. O ontem, o seu passado, a história lá atrás, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que hoje, Jesus entrando na sua vida, e Ele está na sua vida, todas as coisas podem ser feitas de novo. Tenha esperança, tenha ânimo no seu coração. Se alguém te amaldiçoou, praguejou, odiou, no problem. Tu tens do teu lado aquele que entra na tua vida e faz novas todas as coisas. Aquele que entra na tua vida e muda toda a história. Aquele que entra na tua vida e refaz tudo. Este é o tempo e esta é a hora da tua vida ser impactada com coisas boas do Pai, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém comigo. Aleluia. Então, sabe, esta tarde eu quero soltar 3 palavras que estão em Isaías 54 e deixá-las com os irmãos aqui, deixar com vocês que vieram hoje a esta casa, em nome do Senhor Jesus. Quem está pronto para receber, diga amém. Há poder em nossa boca, certo? Sua boca tem poder. Há poder dentro dos teus lábios. Há poder nos meus lábios. Há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que nós falamos. Então, em nome do Senhor Jesus, agarra a sua Bíblia. Fique em pé, por favor. Agarra a sua Bíblia. Fique em pé, por favor. E vamos soltar 3 palavras em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jericó, uma cidade outrora destruída, outrora amaldiçoada, reconstruída com a dor da maldição cumprida, mas um dia Jesus entrou e mudou aquela história. Assim na vida do irmão e da irmã. Isaías 54. Olha o que é que diz o verso de número 15. Diz assim: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Primeira palavra:
toda a conspiração contra si cairá diante de ti em nome do Senhor Jesus. Toda a conspiração contra ti cairá diante de ti em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor te ama. Segunda palavra, verso 17: toda a arma forjada contra ti não prosperará, e a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Segunda palavra, as armas e as línguas forjadas, manobradas, trabalhadas contra ti não conseguem prevalecer contra ti em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A gente diz, pastor, mas isto aqui é para Sião, eu não me chamo Sião, ok, mas a Bíblia diz que nós somos a cidade de Deus, nós somos a Nova Jerusalém, nós somos a Sião do Senhor. Por isso esta palavra é para quem crê, e nós cremos que as armas e as línguas forjadas contra não prosperam, não te alcançam, não te destroem. Aleluia. Terceira palavra, verso 2 e verso 3: alarga o espaço da tua tenda, estendas o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Porquê? Verso número 3: porque tu transbordarás para a direita, porque tu transbordarás para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam povoadas as cidades assoladas. Terceira palavra, o Senhor diz: a tua vida será alargada. Quem conspira cairá diante de ti. Quem forja armas e palavras contra ti não prevalecerá, e o Senhor te recompensará alargando a tua vida, alargando de paz, de alegria, de sonhos, de uma visão nova, de uma força nova, de um ânimo novo. Aleluia, 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 aleluia. Porque transbordarás à direita e transbordarás à esquerda. Repita comigo: vou transbordar à minha direita, vou transbordar à minha esquerda. Transbordar, irmãos, não apenas de coisas naturais, humanas, físicas, mas transbordar também de coisas espirituais, da presença de Deus, da unção do Espírito Santo, da revelação da palavra. Transbordar daquilo que vem do Senhor. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia.